Olá, boa tarde. Elas são úteis e estão por toda parte, mas também são uma ameaça ao meio ambiente. A discussão sobre a utilização de sacolas plásticas movimenta pesquisadores, ambientalistas e autoridades e chegou ao Supremo Tribunal Federal. No programa de hoje você vai ver que o STF considerou constitucional uma lei que obriga a troca de sacolas plásticas pelas fabricadas com material biodegradável. E vai ver ainda. O Partido Comunista do Brasil questiona no STF norma que exige quarentena para nomeação de dirigentes políticos a cargos de diretor ou conselheiro em estatais. Segundo o partido, essa regra viola o exercício de direitos garantidos na Constituição, como a isonomia, liberdade de expressão e autonomia partidária. O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de políticos acusados de corrupção em Santa Catarina. Segundo as investigações, houve superfaturamento em contratos de coleta e tratamento de resíduos sólidos em vários municípios catarinenses. E ainda, Justiça condena banco por falha de depósito em caixa eletrônico. O Supremo Tribunal Federal deve analisar um pedido de liminar do Partido Comunista do Brasil que questiona dispositivos da lei das estatais. A norma exige quarentena para a nomeação de conselheiros e diretores das empresas públicas. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. A Lei das Estatais de 2016 não permite a nomeação de diretores e conselheiros em empresas estatais ou de capital misto que tenham atuado nos últimos 3 anos na estrutura decisória de partido político ou em campanha eleitoral. Essa vedação vale também para assumir cargos de ministro de Estado e de secretário estadual e municipal. A norma foi aprovada pelo Congresso com o argumento de que a exigência impediria o loteamento de cargos públicos a políticos. Mas o PCdoB entrou com ação de inconstitucionalidade aqui no Supremo Tribunal Federal. Segundo o partido, essa regra viola o exercício de direitos garantidos na Constituição, como a isonomia, liberdade de expressão e autonomia partidária. Além disso, segundo a legenda, dificulta a participação de profissionais preparados para assumir o cargo. O relator dessa ação é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele considerou o tema de grande relevância para a ordem social e a segurança jurídica. Por isso, deu prazo de 10 dias para que a Advocacia Geral da União e a Procuradoria Geral da República se manifestem sobre o assunto. A alteração da lei das estatais para diminuir o tempo da quarentena vem sendo discutida no Congresso Nacional. Neste mês, a Câmara aprovou às pressas mudança na lei que reduz de 36 meses para 30 dias o período de espera do agente político para assumir o cargo de direção de empresa pública e sociedade de economia mista. O esforço foi uma tentativa de facilitar as nomeações feitas pelo novo governo, mas o texto ainda precisa ser analisado pelo Senado, o que só deve ocorrer em 2023. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de políticos acusados de participação em um esquema criminoso apontado como o maior da história de Santa Catarina. Segundo as investigações, houve superfaturamento em contratos de coleta e tratamento de resíduos sólidos em vários municípios catarinenses. Foram presos o prefeito de Barra do Sul, Antônio Rodrigues, e o filho dele, o vereador Jefferson Luiz Rodrigues. No pedido de habeas corpus, a defesa dos políticos alega que, em dezembro deste ano, Antônio Rodrigues se licenciou do cargo de prefeito por 90 dias. Ou seja, não existiria mais razão para manter a prisão preventiva. Ao negar a soltura, a presidente do STJ apontou que, ao manter a prisão dos investigados, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina destacou a gravidade do esquema de corrupção apurado com a prática, em tese, dos crimes de fraude à licitação, corrupção passiva e organização criminosa. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela 6ª turma do STJ, sob a relatoria da ministra Laurita Vaz.
E no próximo bloco nós vamos falar do direito à educação. O Supremo Tribunal Federal decidiu. É dever constitucional do Estado assegurar que crianças de até 5 anos de idade possam ser matriculadas em creches. A gente volta em instantes. Quando se fala em sustentabilidade e preservação do meio ambiente, os produtos biodegradáveis fabricados com materiais que se decompõem mais rapidamente entram no debate. Este ano, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de uma lei do município de Marília, no interior de São Paulo, que obriga a troca de sacolas plásticas pelas fabricadas com material biodegradável. Elas são consideradas as vilãs do meio ambiente, mas aos poucos têm perdido espaço. As sacolas plásticas levam em média 400 anos para se decompor. De olho no impacto ambiental, elas têm sido trocadas pelas biodegradáveis. Aqui neste supermercado custam 12 centavos. Lindalva precisou comprar 13 e mesmo assim, alguns produtos ficaram de fora. Ela aprova a medida, mas diz que o custo não deveria ser repassado ao cliente. É melhor, mas teria que ser de graça, né? Porque eu já pago muito imposto, né? Então o mercado teria que arcar com o custo da sacola. O custo para a confecção das sacolas biodegradáveis é realmente mais alto por causa da escassez de matéria-prima nas indústrias. Em Brasília, um acordo da Associação dos Supermercados com os empresários estabeleceu que o cliente pagaria o preço de custo, ou seja, não há lucro em cima do produto. A troca das sacolas plásticas pelas biodegradáveis fez com que o brasileiro mudasse de hábito na hora de ir às compras. Alguns preferem levar as mercadorias em caixas de papelão. Quando a compra é pequena, Ronaldo carrega na mão mesmo. Porque eu moro aqui perto e a sacola não é pelo valor, mas sim pela preservação do meio ambiente. O tema tem gerado discussões em todo o país e o assunto parou no Supremo Tribunal Federal. Os ministros declararam a constitucionalidade da lei do município de Marília, no interior de São Paulo, que exige a substituição de sacolas de plástico por biodegradáveis. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia invalidado a norma, mas o STF entendeu que os municípios têm competência para editar leis sobre proteção ambiental. A questão foi discutida em um recurso extraordinário com repercussão geral. Ou seja, a medida vale para todo o país e foi aplicada em 67 processos similares. O relator do caso foi o ministro Luiz Fux. A jurisprudência desta Corte admite, em matéria de proteção à saúde do meio ambiente, que os estados e os municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância do seu interesse. Em 2020, de acordo com dados da Abrelp, Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública, o volume de plástico descartado no Brasil aumentou. Foram 13 milhões e 300 mil toneladas, 15% a mais que no ano anterior. Segundo pesquisas da WWF, organização que trabalha na área de preservação da natureza, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, logo atrás de Estados Unidos, China e Índia. Além do excesso de resíduos plásticos gerados pela população brasileira, outro grande problema é a baixa taxa de reciclagem desse lixo. A repórter Fernanda Porto conversou com um advogado que explicou um pouco mais sobre o tema das sacolas biodegradáveis. Vamos acompanhar. Eu converso agora com o advogado especialista em direito do consumidor, Arthur Rolo. Obrigada por sua presença aqui no Jornal da Justiça. E para começar a nossa entrevista, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente viu na reportagem, que alguns consumidores acham essa proposta das sacolas biodegradáveis interessante, porém reclamam de ter que pagar alguns centavos aí para ter acesso a essas sacolas. O consumidor, levando em consideração a nossa legislação hoje, tem direito de pedir ou exigir essas sacolas de forma gratuita? Essas embalagens para os produtos adquiridos no supermercado são fornecidas aos consumidores há décadas. E, antigamente, o que acontecia eram sacos de papel e, por conta do advento dos produtos congelados, essa sacola de papel foi substituída pelas sacolas plásticas. É um direito costumeiro do consumidor
sem dúvida nenhuma, mas dando tempo para o consumidor se adaptar, é possível sim fazer uma lei municipal tirando essa distribuição gratuita das sacolas e substituindo essa distribuição gratuita por uma sacola de plástico biodegradável vendida para os consumidores. O objetivo é reduzir o plástico. O grande problema é que não adianta nada reduzir o plástico do caixa para fora e não reduzir o plástico do caixa para dentro. E além do meio ambiente, o uso dessas sacolas biodegradáveis pode ser vantajoso aí para os empresários, para os donos de supermercados? Nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, desde 2016, é cobrada a sacola plástica, justamente para reduzir o plástico. Outros estados não têm essa mesma política. Eu acho que, do ponto de vista ambiental, precisa haver conscientização dos consumidores, podendo levar sacola retornável é muito melhor reduzir o plástico, se não tirar o plástico do supermercado é melhor, só que precisa haver uma colaboração dos supermercados também na reciclagem, no recebimento de embalagens usadas. E falando sobre a nossa legislação, o Código de Defesa do Consumidor hoje prevê alguma coisa que pode se encaixar aí nessa situação entre sacolas plásticas biodegradáveis, os donos de supermercados e os consumidores? O Código do Consumidor, lá no artigo 7º caput, coloca o costume como fonte do direito do consumidor. Então, se um hábito dos supermercados ao longo de décadas foi de distribuir embalagens gratuitamente para os consumidores, a supressão dessas embalagens ou a modificação da embalagem fornecida gratuitamente para a cobrança, ela precisa ter um tempo de adaptação para os consumidores. Então, as leis municipais, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, elas podem ser feitas substituindo o material das sacolas para melhor proteger o meio ambiente, mas isso tem que ser feito com informação para os consumidores e um tempo de adaptação e o estímulo ao uso de sacolas retornáveis. Os supermercados, por exemplo, podem fazer aí uma promoção para distribuir sacolas retornáveis, ou mesmo falar que nas compras acima de R$500, de R$1.000, que vão ser distribuídas sacolas retornáveis gratuitamente para estimular o uso das sacolas retornáveis, que essa é a melhor forma de proteger o meio ambiente, não comprar sacola ainda que biodegradável, porque isso representa um custo para o consumidor, que onera sobretudo os consumidores mais pobres e acaba também lesando o meio ambiente, porque a ideia não é que substituir o material das sacolas, é diminuir a quantidade de sacolas que saem dos supermercados, e isso só pode ser feito com as sacolas retornáveis, que são aquelas sacolas de pano que os consumidores usam várias vezes, ou aquelas caixas de plástico que muitas vezes os consumidores deixam no carro, que inclusive facilitam o trabalho quando ele chega em casa na hora de colocar as compras na despensa. E no próximo bloco, na retrospectiva do STF, você vai rever a decisão que exige negociação coletiva com os sindicatos antes de demissão em massa de trabalhadores. Voltamos já. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão da 7ª Vara Civil de Santo André, no interior de São Paulo, que condenou o Banco Santander a pagar indenização por danos morais por falha em depósito no caixa eletrônico. O TJ paulista apenas modificou a sentença da primeira instância, aumentando o valor da indenização por danos morais de R$ 1.500 para R$ 5.000, além de determinar a devolução do dinheiro que ficou retido na máquina.
No caso, o autor do processo foi até o banco para fazer um depósito de R$ 1.550 em dinheiro no caixa eletrônico para a conta de outra pessoa. O equipamento reteve os valores e não imprimiu nenhum comprovante. Ao entrar na agência para fazer a reclamação, o homem teve que esperar por 2 horas até ser informado que a quantia seria acreditada na conta de destino. Mesmo assim, o dinheiro não foi transferido e nem devolvido, e ele precisou fazer uma nova transferência em outra data. Na decisão, o relator do recurso, desembargador José Tarciso Beraldo, afirmou que o banco não afastou a responsabilidade pelos fatos ocorridos. O magistrado não viu razões para retirar a condenação e destacou que as consequências do evento superaram o mero aborrecimento. Em 2022, as turmas especializadas em direito penal do Superior Tribunal de Justiça julgaram mais de 143 mil casos. Só a 6ª turma baixou mais de 53 mil dos 54.072 processos recebidos. E o ano teve também uma sessão considerada histórica, que aconteceu em junho. O colegiado julgou num tema que terá reflexos importantes para a qualificação da investigação criminal. Entenda a decisão agora. A sessão, classificada como histórica, foi marcada por posições críticas sobre os procedimentos adotados por instituições do Sistema de Segurança Pública e da Justiça em relação às diligências investigativas, mas também marcou o que foi chamado pelo ministro Rogério Schietti Cruz de uma cruzada nacional para a qualificação da investigação criminal. Na sessão foram julgados 3 casos que sintetizam o problema da realização de reconhecimentos de suspeitos sem a observância dos procedimentos previstos pela legislação. Em um dos casos, a polícia mostrou para a vítima a foto do suspeito e depois a convidou para fazer o reconhecimento pessoal em uma cena em que a única pessoa presente para ser reconhecida era a da foto e houve condenação. Já em outro caso, a vítima foi chamada à delegacia 2 semanas após o roubo para tentar identificar o criminoso em uma foto. E mesmo afirmando achar o homem parecido, mas não ter certeza se foi ele, foi instaurada a ação penal. E no 3º caso analisado, a vítima descreveu as características do suspeito e depois o reconheceu por foto. Mas não foi esclarecido quais características seriam essas, nem quais fotografias foram apresentadas e como a foto do réu chegou às mãos dos policiais, já que ele era primário, além de não haver nenhuma outra prova para a condenação. O relator dos casos, ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que há o risco de falsas memórias por parte da vítima e a possibilidade de indução pelas falhas no procedimento de reconhecimento. Ele pontuou também que, no Brasil, estas questões estão interligadas à discriminação racial. Há um componente racial presente em quase todos esses casos. Tanto neste quanto no anterior, eram pessoas negras. São elas as maiores vítimas desse tipo de ação do Estado. São pessoas que moram nas periferias, pessoas que não têm, muitas vezes, a quem recorrer. Em julgamentos anteriores, a 6ª turma havia estabelecido que os procedimentos previstos no dispositivo não são mera recomendação da lei, mas sim normas de observância obrigatória, sob pena de gerar a nulidade do reconhecimento do suspeito. O colegiado se posiciona também no sentido de que, mesmo nos casos em que o reconhecimento siga todos os parâmetros legais, o procedimento, embora válido, não possui força probatória absoluta, de modo que não pode resultar por si só na certeza da autoria delitiva. Enquanto as agências estatais não mudarem radicalmente a sua maneira de lidar com o processo criminal, zelando cada autoridade, seja um policial militar, um policial civil, um promotor de justiça, um juiz, um desembargador, um ministro, cada um não se ocupar do seu caso como um caso singular, nós continuaremos a ver pessoas sendo condenadas de modo absolutamente divorciado do que preconiza a lei. Nos 3 casos julgados pela 6ª turma, os procedimentos de reconhecimento foram anulados por falta de respeito à lei, com pareceres favoráveis do Ministério Público Federal.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu pela necessidade de negociação coletiva antes de demissão em massa de trabalhadores. A decisão foi em junho deste ano. Reveja como foi esse julgamento em nossa retrospectiva 2022. O caso diz respeito à dispensa em 2009 de mais de 4 mil empregados da empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer. No recurso, a empresa e a Eleb Equipamentos questionam decisão do Tribunal Superior do Trabalho que estabeleceu, em relação a casos futuros, a necessidade de negociação coletiva antes de demissão em massa. O julgamento no plenário do STF começou em maio do ano passado, quando o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, entendeu que não há previsão legal que obrigue a negociação prévia nas hipóteses de demissões coletivas ou em massa. Na ocasião, acompanharam o relator os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso divergiram por entenderem que o TST não exigiu acordo ou autorização prévia para a demissão, mas apenas que os representantes dos sindicatos sejam ouvidos e tenham o direito de apontar outras saídas. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Dias Toffoli, que acompanhou a divergência. Reputo imprescindível a participação prévia dos sindicatos profissionais, como requisito de validade das dispensas coletivas, por imperativo constitucional no que tange à garantia do pleno emprego, ao valor social do trabalho, bem como ao disposto no artigo 8º 3 da Constituição Federal, o qual reitera se investiu os sindicatos de legitimidade para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais das categorias profissionais. E aqui vale frisar, não se trata de pedir autorização ao sindicato, mas de envolvê-lo em um processo coletivo com foco na manutenção de empregos, poderá encontrar soluções alternativas ao rigor das dispensas coletivas, evitar a incidência de multas, contribuir para a recuperação e o crescimento da economia do país. As ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e o ministro Ricardo Lewandowski também votaram pela validade da decisão do TST. Esta negociação na fórmula que foi apregoada aqui, especialmente a partir do voto e da proposta de tese do ministro Barroso, a quem estou acompanhando no sentido de ser imprescindível o diálogo democrático nos termos da Constituição, no cenário constitucionalmente estabelecido, o que não significa que se tenha uma autorização como vinculante para o resultado. Em face da leitura atualizada da legislação infraconstitucional do país, é preciso, ou é inevitável, diz o acórdão, concluir-se pela presença de um Estado democrático de direito. O ministro Gilmar Mendes votou com o relator. Já o ministro Alexandre de Moraes mudou o voto, acompanhando a divergência. Assim, o plenário, por maioria, decidiu pela necessidade de negociação coletiva antes de demissão em massa, com a seguinte tese de repercussão geral. A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. E a gente fica por aqui. Nós, da TV Justiça, agradecemos a você que nos acompanhou durante este ano. Esperamos contar com a sua presença em 2023. Um bom fim de semana e um feliz ano novo.